Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso primeiro Tech Remote. Tech Remote será uma série de vídeos que eu estarei apresentando para vocês com a finalidade de introduzir alguns recursos novos em nuvem ou mesmo preparando-os para possíveis migrações de sistemas ou infraestruturas existentes para as versões mais novas. Meu nome é Flávio, sou consultor hoje da Microsoft, da MCS, e o tema de hoje é Microsoft Azure Remote App. O que é o Azure Remote App? Para aquelas pessoas que estão acostumadas a trabalhar com Remote Desktop Service, famoso RDS ou Terminal Service, ou mesmo trabalhar com Citrix, nada mais é do que você ter essa opção disponibilizada via Azure, que na prática transforma uma visão hoje de desktop como serviço, ou seguindo, ao pé da letra em inglês, Desktop as a Service, ou DaaS. A Microsoft lançou esse serviço há pouco tempo no TechEd, aliás, foi apresentado no TechEd americano, e nesse exato momento ele está em ambiente preview, ou seja, nós estamos com um ambiente de Remote App disponibilizado, não para a grande maioria do público, porque depende de inscrição, mas uma vez que você tem uma conta de Azure, você pode se inscrever nesse programa para validar o Remote App e entender a sua funcionalidade. Basicamente, como que é o funcionamento dele? Por trás do Remote App nós temos um Windows Server. No caso, a imagem está disponibilizada nesse momento no site do Azure, é uma imagem com apenas o Office 2013, na qual nós teremos as publicações, nós teremos aplicações publicadas via um cliente que você irá baixar na sua máquina e depois, posteriormente, acessar as aplicações que você subiu para esse ambiente, ou que estão disponibilizadas para o ambiente, de maneira transparente, dando a impressão que a aplicação está rodando local, mas na verdade trabalha de forma remota. O que isso traz de vantagem? Traz uma série de vantagens administrativas para quem gestiona o ambiente desktop. Por ser um ambiente centralizado, permite que você tenha economias de gestão, economia de administração. Com isso você consegue ter redução de custo e uma melhor gestão do seu ambiente, uma vez que você tem um ambiente todo uniforme, todo padronizado, evitando problemas que possam vir a ser recorrentes na infraestrutura da empresa onde vocês trabalham. A ideia do Tech Remote, na verdade, é passar pouco PPT, não entrar muito na parte de configuração das aplicações, e mostrar como que ele trabalha e como que é o comportamento dele. Tá? Então, em vez de eu ficar perdendo algum tempo mostrando PPT sobre como funciona o funcionamento da aplicação, nossa ideia aqui é mostrar em tempo real o funcionamento do ambiente de Azure App. Então, o primeiro ponto vou abrir meu portal. Então já tenho aqui, já logado minha conta do Azure, já tenho aqui o Remote App, e a primeira coisa que eu quero falar para vocês é mostrar as regiões que ele está disponível no momento. Infelizmente, não estamos com ele disponibilizado ainda no Brasil, acredito eu que em breve ele já estará disponibilizado para acessar aqui do nosso país, no data center do Azure que existe aqui no Brasil. Porém, temos alguns lugares que ele está disponível para ser ativado. Quais são esses lugares? Então eu vou rapidamente simular aqui a criação de um novo Remote App. As regiões que eu tenho nesse momento são essas. Tenho West West, East West, North Europe, West Europe, East Asia e Southeast Asia. No meu caso, eu optei por trabalhar em East West. E por quê? Como que eu cheguei a essa conclusão? O nosso amigo
Fábio Hara publicou há 5 dias atrás, mais ou menos, um site chamado azureping.info. O que ele nos dá? Ele nos dá exatamente o tempo de latência da onde você está trabalhando com referência aos data centers do Azure, tá? Então, isso aqui é uma prévia que eu fiz um teste há pouco tempo, vou mandar ele executar de novo. Nós vamos ver qual que é nesse momento o tempo de resposta. Então, eu posso observar, por exemplo, que o Brasil, como está aqui do nosso lado, tem um tempo rápido de resposta, porém eu não consigo criar o Remote App nesse momento lá. Porém, o melhor site que ele está dando nesse momento é East West, onde eu posso criar e onde por acaso eu já criei minha aplicação de Remote App que eu denominei de FJorge App. Na verdade, quando você manda criar um Remote App, ele vai subir uma imagem de Windows 2012 com o Office 2013 já pronto, né? Então, se eu voltar aqui na simulação, vocês vão poder observar que eu tenho a possibilidade de subir templates. No meu caso, ele só está me oferecendo nativamente o Office 2013 Plus dentro do Windows 2012 R2, para que eu possa subir e criar esse Remote App Service para mim, tá? Ah, Flávio, eu posso criar uma imagem personalizada? Pode, você pode subir e a partir dessa imagem personalizada vai fazer a ativação. Na prática, o que ele vai fazer? Vai criar uma nova máquina virtual no seu ambiente, porém essa máquina virtual não vai estar sendo exibida dentro das máquinas virtuais que você tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho 11 máquinas, das quais 2 estão rodando no momento, porém nenhuma se chama FJorge App. Por quê? Porque isso aqui não é uma máquina que será acessível via console do Azure. E sim, na verdade, eu vou ter acesso às aplicações que estão lá. Bom, uma vez que eu criei um Remote App para mim, né, eu apliquei uma imagem que eu subi e dela está feito o deploy, eu tenho a possibilidade de trabalhar nela no tocante a definir quem são os usuários e quais são as aplicações que estarão disponíveis, né? Então eu posso vir aqui e colocar quem é o usuário que eu quero acessar. Uma parte interessante é que nativamente ele está federado com o Live da Microsoft, o que possibilita que contas Live possam acessar no ambiente. Eu posso visualizar quais são as aplicações que nesse momento estão disponibilizadas. Note que eu tenho várias aplicações disponibilizadas. E no dashboard eu posso visualizar quantas sessões eu tenho disponíveis. Nesse momento de preview, ele só permite que eu trabalhe com 10 sessões simultâneas nesse ambiente. O que é mais interessante? Para você trabalhar com o Remote App, você precisa fazer o download da parte de cliente da aplicação. Então, nessa primeira página você vai ter uma URL, né? Um link para uma URL que, quando clicado, você vai cair nessa página falando sobre o Microsoft Azure Remote App. Como que eu faço para instalar o client? Você pode observar aqui na parte superior direita, você vai encontrar o acesso ao client, e o mais interessante é que não é obrigatório você ter o Windows Client para trabalhar, ou qualquer versão de Windows. Na verdade, você pode instalar ele em ambiente Windows, Microsoft, pode instalar ele em ambientes celulares como Android e Apple, ou mesmo ambientes com tablet, como Apple ou qualquer outra versão do Google, que ele permite que você instale. Então, só para vocês terem uma noção, nós fizemos um teste último final de semana com algumas pessoas que eu conheço. Mais ou menos umas 3 pessoas testaram via acesso com o cliente instalado no seu dispositivo móvel, né, instalou em cima do Google, e eles conseguiram acessar as aplicações como se estivesse trabalhando diretamente na sua área de trabalho no computador, ou seja, consegue acessar normalmente. Uma vez instalado, você vai entrar dentro da aplicação Remote App, ele vai abrir essa telinha, vou dar o Get Start.
será perguntada qual que é a conta que você vai logar. No meu caso, eu já tenho cadastrado minhas 2 contas do Live. Ele vai pedir para eu entrar com minha senha. Então eu vou autenticar com minha senha. E uma vez que eu mandar entrar, ele vai carregar o portal e na sequência vai carregar as aplicações. Demora alguns instantes, porque é necessário fazer contato lá com o servidor. Pronto, já está disponibilizado todas as aplicações que eu tenho publicadas no meu ambiente. Para quem está acostumado com o RDS, vai notar que isso é muito similar ao portal web que o RDS fornece no momento que você vai fazer a conexão. Uma vez que eu visualizo as aplicações, o que eu posso fazer? Eu posso escolher uma aplicação, por exemplo, vou abrir um prompt de comando. Ao dar duplo clique, vai inicializar a minha conexão. Né? Ou seja, seguindo o modelo, para quem conhece o RDS, aparece a janelinha de conexão, que por trás está fazendo uma conexão via HTTPS para um servidor, uma conexão segura, mas para trabalhar com a porta de Remote Desktop. Tá? Então, na prática, a conexão se dá por SSL, porém, no servidor final, ele conecta via Remote Desktop. Essa primeira conexão normalmente demora alguns segundos, tá? Podendo chegar a 1 minuto, dependendo de como tiver a disponibilidade do data center. Eu posso visualizar agora que minha aplicação abriu. E como que eu faço para saber se isso é realmente uma aplicação que está rodando no Remote App ou se está rodando na minha máquina, no meu caso, no meu Windows 8.1? Primeira coisa simples de você observar, todo ícone que tiver essa bolinha com o símbolo de maior e menor, uma bolinha branca com o símbolo de maior e menor em cima do ícone da aplicação, significa que ele está rodando remoto via Remote App. Tá? Segundo ponto, como abrir uma janela de prompt de comando, se eu der um hostname, ok, vai aparecer o nome do meu servidor que eu estou conectado e você pode comparar com sua máquina e perceber que não se trata da mesma configuração. O que eu mais posso ver por aqui? Via prompt de comando, foi uma escolha meio que feita para mostrar algumas coisas interessantes. Primeiro, como que é a configuração dessa máquina que está rodando no Azure, já que eu não consigo visualizar ela. Então, tem uma maneira de você visualizar isso, né? Você pode entrar no Task Manager. Então, estou dando o comando que aciona o Task Manager. Vocês vão observar que vai abrir o Task Manager do meu servidor. Mesma coisa, eu olho sempre para o ícone para diferenciar se eu estou trabalhando com aplicação remotamente ou não. Expando Performance. E eu tenho aqui a visualização de quanto de memória eu tenho no meu ambiente, né? E quanto de CPU eu tenho. Então, no meu caso aqui, eu já estou enxergando que eu tenho exatamente 2 vCPUs. O normal é você startar com uma visão consolidada. Depois eu posso splitar isso para ver só os processadores lógicos. Então, eu estou enxergando que eu tenho 2 CPUs ou 2 CPUs virtuais nesse ambiente. Ao mesmo tempo, eu tenho 3.5 GB de memória, ou seja, é uma máquina virtual com 2 processadores virtuais e 3.5 GB de memória. O que mais interessante eu tenho para fazer por aqui e mostrar para vocês? Eu posso ver também como que está distribuído meus discos. Como? Eu posso voltar no meu prompt de comando, entrar no painel de controle, eu dou o comando para abrir o painel de controle. E nós sabemos que a gente voltando dando um up eu consigo ter a visão no meu desktop. Por aqui eu posso visualizar, por exemplo, as pastas que eu tenho por padrão no meu ambiente, no meu perfil. Meu disco C, note que ele não está oculto, ele está disponibilizado. Ok? E eu também posso criar pastas e organizar. O único ponto importante que tem que deixar claro para vocês é que nós estamos falando de um ambiente de Remote Desktop Service, onde a Microsoft tenta disponibilizar o ambiente de tal maneira
que você não tem acesso, né, o usuário que for trabalhar no ambiente não tem acesso administrativo. Então, por exemplo, se o usuário quiser tentar instalar uma aplicação, ele vai exigir que você entre com a credencial do administrador. No caso dessa imagem, essa credencial não fica em poder do dono da conta do Azure, tá? Fica de posse dos gestores do data center da Microsoft e não permite que você customize. Por isso que naquela parte inicial há a opção de você fazer um upload de um VHD com o Windows 2012 R2 com mais aplicação instalada. Bom, o que mais interessante eu quero mostrar para vocês aqui? Essa parte de perfil de usuário está muito atrelado com a funcionalidade do Windows 2012 com o Windows 2012 R2. Para quem já trabalhou com RDS, sabe que existe a possibilidade de você atrelar um disco, ou seja, um disco VHD, onde vai ser armazenado o perfil dos usuários. Para que os usuários tivessem um espaço independente do uso do sistema operacional, né? Então, se eu for um pouquinho para cá, eu consigo ver, por exemplo, que o Drive C dessa máquina tem 126 GB. A Microsoft usa essa tecnologia de atachar um VHD adicional apenas para atender o perfil do usuário. Então, a partir do momento que eu atachei esse disco virtual no meu ambiente, que está sendo implementado de Remote App, tudo que for colocado nas pastas de Desktop, Documents, Download, Music, Picture e Vídeos, vai cair numa área separada desses 126 GB, possibilitando que o usuário possa armazenar localmente até 50 GB de dados. Ok? Que mais? Performance. Estamos falando de uma máquina que está no data center da Microsoft, né? Então, existem maneiras de você testar e ver como funciona realmente esse ambiente. Então, eu posso, por exemplo, acessar o Internet Explorer e acessar algum teste de velocidade. No meu caso, existe um teste nacional aqui no Brasil chamado Speed Test Copel, na qual eu posso verificar qual que é a velocidade final que essa área de trabalho que eu estou trabalhando no Azure irá ter. Não se espante com o resultado, ok? É um teste que vai medir realmente como que está a velocidade. Como está no data center, e esse data center tem uma velocidade de saída de dados e entrada de dados alto, vocês vão notar que o resultado vai dar valores que normalmente a gente não vê no mercado interno brasileiro. Então, iniciamos o teste. Ele vai me falar qual IP que eu estou conectando. Está simulando o download para identificar a velocidade que ele está chegando. Nesse momento de produção, nos Estados Unidos, nós estamos com uma velocidade média de 14, 15 megabits por segundo. E minha velocidade de upload, ou seja, pegando da minha área de trabalho e jogando para a internet, a mais ou menos 20 megabits por segundo. Tá? Ou seja, é uma velocidade extremamente rápida. Outra coisa interessante que você pode fazer um teste via YouTube, né? Vamos acessar o YouTube. Aqui eu tenho já algumas informações, né? No meu caso eu mudei para o Brasil, por isso que eu já estou vendo alguns vídeos já em português, né? Demora um pouco para carregar, é normal, não estranhe, ok? E eu posso, por exemplo, escolher um vídeo para dar uma olhada como que se traz a performance. Vocês vão notar que o áudio está sendo redirecionado, tá? Então, a partir do momento que eu entrar nele, ele vai começar a carregar. Já dá para escutar o som. 团队合作比单打独斗效果。 Vou dar o skip e começou o vídeo. Quero que vocês observem bem a qualidade, o som.
para depois poder avaliar o funcionamento do Remote App. Interfere nos resultados? Como vocês puderam observar, roda bem, tá? Lógico que tem um pouquinho de delay, é normal, mas é algo que eu acredito que seja aceitável. Outro ponto interessante é como que eu vou fazer colaboração, ou seja, como que eu mexo no Word que está nesse ambiente, né? Então eu vou abrir ele aqui. E começo a trabalhar com ele. Uma coisa é você vir, abrir um Word em branco e começar a trabalhar. Outra coisa é eu pegar esse documento do Word que está dentro da nuvem e levar o mesmo localmente. Vou fazer o inverso. Abrir um documento local, conseguir disponibilizar na nuvem. Tem 3 maneiras possíveis de fazer isso, pessoal. Uma maneira bem simples é você trabalhar com o famoso copy-paste, ou seja, eu posso pegar da minha própria máquina, copiar e entrar, por exemplo, no meu HD que eu acessei via painel de controle, acessar a minha pasta Documents, por exemplo, e deixar ali disponibilizado, vai funcionar. Porém, se houver variação no seu link, pode ser que ocorra corrupção de dados, ou você começar a trabalhar com o OneNote, e aí nós temos, com o OneDrive. Aí nós temos a versão que é disponibilizada gratuitamente dentro do Outlook.com, ou com o OneDrive for Business, que é disponibilizada junto para clientes que trabalham com o Office 365. Eu acredito que o for Business seja mais fácil, né, e que tem uma certa lógica, uma vez que você trabalha com aplicações que estão direto no seu core business, que você possa interagir com o seu ambiente interno. Porém, se você quiser fazer um teste inicial, pelo fato de ainda nós estarmos trabalhando em ambiente preview, sem contar SLA e outros fatores padrões do Azure, talvez você comece a trabalhar com o OneDrive normal do Outlook.com. O que eu vou fazer? Vou pegar meu Internet Explorer, vou abrir meu Outlook.com, ele vai se autenticar com minha conta. Uma vez autenticado com minha conta, eu vou lá em OneDrive, dentro do OneDrive eu tenho algumas pastas. No meu caso, já tenho uma pasta chamada Test Azure. Em vez de usar esse documento, eu vou pegar um outro documento que eu possuo. Eu vou na minha pasta Documents. Tenho aqui um guia de operação do System Center. E vou escolher ele para fazer o upload. Então, sobe essa documentação para mim. Ok, subiu. Nesse momento já está disponível no meu OneDrive, do meu Outlook. É questão de eu apenas acessar meu Internet Explorer que está no meu Remote App, acessar o meu Outlook via Internet Explorer. Vou entrar com minha conta. Acessei minha conta. Vou acessar meu OneDrive. Vou acessar a minha pasta e vou lá, está aqui meu documento. O que eu posso fazer com ele? Eu posso dar duplo clique em editar, ou posso, se eu quiser, baixar direto para a minha pasta compartilhada de documentos, e a partir desse momento, né, eu posso dar duplo clique nele
e posso trabalhar dentro do meu Remote App. Outro ponto interessante é que às vezes dá a impressão de aplicações tornar-se lenta. Por exemplo, já teve casos de pessoas falarem que o Visio ou mesmo o Project ficam lentos no momento que você acessa remotamente. Como o Remote App dentro do Azure, vocês vão observar que o acesso é relativamente rápido. Eu não estou pausando o vídeo, tá, pessoal? Estou clicando, vocês vão observar que ele vai criando, né? E tenho aqui já um Visio sendo criado, sem maiores problemas. Outro ponto interessante, e para finalizar esse vídeo, para não ficar muito extenso, é o seguinte. Tenho aqui meu documento, né, que está no Azure, que está no meu Remote App. E uma coisa bem interessante é que ele nativamente vem com antivírus da Microsoft. Então, subir um documento, não sei se ele está protegido ou não tenho como ter essa noção. Se der um botão direito nele, você vai notar que existe no ambiente o System Center 2012 Endpoint Protection. E ele automaticamente já escaneou, né, o ambiente, ou posso mandar eles fazer um scan também, para verificar se existe algum problema de malware nesse documento que eu subi, ou malware que foi compartilhado por outro usuário para esse ambiente. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês, apresentar para vocês nesse primeiro Tech Remote, falar um pouquinho sobre o Remote App que vai ser disponibilizado em breve pelo Azure, né, vai se tornar a versão pública. Gostaria de agradecer a presença de vocês estarem assistindo, e conto com a presença de vocês nos próximos Tech Remotes, onde nós falaremos de mais assuntos técnicos, ou mesmo estenderemos o assunto de Remote App conforme o interesse de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Até uma próxima apresentação.